Gente, eu queria agradecer a presença de vocês e ao reencontro que nós estamos fazendo. Já teve aqui antes, conversando com vocês, conversando com todos que estão nessa comunidade, sobre o que estava acontecendo no Brasil, no ano passado, ano retrasado. Minha pergunta hoje, ela começa com a radicalização do lugar em que a gente está. A gente está num lugar que tem uma inspiração religiosa. Nós estamos no lugar de Cristo, vamos dizer assim. Minha pergunta, primeira para vocês, é como é que no nosso país, Cristo está atrás de um revólver? Como é que aconteceu, como é que foi possível que, depois de tanto tempo, de tanto esforço, de tantas pessoas, o Eduardo aqui, e tantas outras pessoas, de repente, uma história, uma conversa, uma espécie de encantamento se abate sobre as pessoas, e muitas pessoas, não são pessoas que a gente pode dizer assim, olha, sempre foi um malvado, sempre foi um fascista, sempre foi um homofóbico. Pessoas comuns, pessoas como eu, como vocês, pessoas que de repente são levadas a uma compactuação, a colaboração com o regime, que a gente só pode descrever como o regime do medo, e da instrumentalização do medo pela violência. Pode fazer uma pequena história disso. A história começa lá, vamos marcar aí 2013, esse momento em que há uma espécie de consenso no nosso país. Nos chama aqui hoje as eleições e o futuro do país. Foi um momento em que a gente pensou o futuro. Foi um momento que a gente se abriu para grandes otimismos, para grandes expectativas, inclusive expectativas de poder participar mais desse processo. O que acontece ali? Por motivos diferentes, por caminhos diversos, surge um sentimento de injustiça. Um sentimento de que há uma injustiça em curso, que eu não concordo com isso, que está tudo errado, que existe um desconforto com as nossas instituições, com os nossos políticos. Bom, de alguma forma, esse desconforto, esse sentimento real e importante de injustiça, ou seja, de que está errado, ele foi sequestrado. Ele foi capturado por uma outra coisa, por um outro discurso, um outro jeito de dizer as coisas, que inverte elas em ponta cabeça. Que diz, olha, tem nome para esse que nos roubou, para esse que nos traiu, o nome é um partido, é o Partido dos Trabalhadores, e isso é o grande mal. Existe uma única causa para esse conjunto de complexidades, está nessas pessoas que estão assim, se ocupando e sequestrando o Estado. E então, como uma história tão simples como essa, veja só que história elementarmente simples, né? Essa história faz com que você acredite que a eliminação de pessoas, de posições, de partidos, de ideias, é suficiente para a gente transformar o Brasil, para a gente fazer um outro mundo, para a gente sonhar de uma outra maneira. Ou seja, tem um diagnóstico em jogo. Tem um diagnóstico que partiu de uma coisa comum que nos afetou a todos. Tem um diagnóstico que diz assim, tem alguns que estão a mais nessa história. Tem alguns que têm que sair do jogo. Tem alguns que não merecem participar. Então vamos tirá-los. E esse método da eliminação de pessoas, da conversa, do mundo, ele se tornou esse trem desgovernado que agora a gente tem diante de nós. Essa retórica vazia de que a gente vai resolver os nossos problemas como? Eliminando pessoas. Meu pai viveu a Segunda Guerra na Alemanha. Eu estou falando de alguém que eu ouvi falar nos livros. Meu pai, minha avó viveu a Segunda Guerra na Alemanha. Viveram os tempos que antecederam a ascensão do nazismo real. Eu não estou falando das imagens, das diferentes histórias. O nazismo, tal como as pessoas viveram nas suas vidas simples. Ricos e pobres. E qual que é o processo? O processo ele joga com duas coisas. Medo, muito medo. Um medo que deixa você impotente,
Para em seguida dizer, está aqui a solução. Para em seguida dizer, olha, eis o Salvador. O que a gente precisa fazer é se apresentar simplesmente como contrário a tudo isso que está aí. Essa atitude fácil, essa conversinha de bar, essa conversa de WhatsApp familiar, foi simplesmente isso que leva a gente ao pior. E no segundo tempo, o pior é o seguinte: a gente começa a vender, claro que não diretamente, claro que isso não vai passar assim de forma explícita, mas a gente começa a vender uma ideia que é assim: você que está sem emprego, você que está desalentado, você que desistiu, você que se vê diante de uma coisa muito mais poderosa e na verdade global do que essa que você está vivendo. Olha para o lado, quem está do seu lado no seu trabalho? Pode ser uma mulher, pode ser um gay, pode ser um negro, pode ser alguém assim, sabe? Que a gente podia tirar do jogo. E aí? Se a gente tirar essas pessoas do jogo, o que vai acontecer? Vai você e o seu emprego, você e o seu pequeno departamento, você e a sua pequena cobiça vão levar vantagem, vão se resolver. Ou seja, tem uma cobiça aí. Tem uma cobiça que eu diria assim, faz parte da retórica do diabo. O diabo sempre agiu assim. E eu não estou me referindo à teologia, da gente acreditar ou não, mas enquanto um discurso, como ele faz, como ele age. Ele nunca vai lá e dar facada em ninguém. Vocês já viram a história assim, o diabo vai lá e dá uma facada? Não, ele faz o outro fazer. Ele diz de tal maneira que o outro começa a se encantar com aquele desejo de que, bom, o que se espera de mim? O que se espera de mim é violência. O que esse senhor faz? Ele autoriza a violência nas pessoas. Esse é o truque. Esse é a transmissão da coisa. Eu posso me portar violentamente aqui e eu mando uma mensagem para todo mundo, no seu cotidiano. Do homem para a mulher, do branco para o negro, do rico para o pobre, de uma mensagem que vai explorar o quê? A opressão daqueles que já estão oprimidos. Vai explorar a desvantagem daqueles que já estão em desvantagem. E mais, qual é o truque? Você vai fazer isso dizendo que você está lutando contra privilégios, cotas nas universidades, pessoas que estão aí assim se dando muito bem. Vejam a retórica, gente. O que está sendo dito aqui? Tem alguém roubando um pedaço da tua satisfação, vai lá e autorize a sua violência a pegar isso de volta. Por quê? Porque tem alguém que é um criminoso, tem alguém que é assim a fonte de todo mal. O que isso incita na gente? Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Nós intelectuais, artistas, gente, todos os tipos de pessoas, não temos nenhuma responsabilidade. Isso foi a responsabilidade desse grupo de pessoas que tem nome. E que ele vai se expandindo, e que ele vai aumentando. Porque quanto mais você estimula essa cobiça, né, esse jeito de avançar pelo quê? Como é que a gente vai chamar isso? É um tipo de corrupção. É um tipo de corrupção cotidiana. É um tipo de violência cotidiana. Em que a gente está se afogando, o que a gente começa a pensar? Por que eu não deixo o outro se afogar? Né? Por que eu não ponho ele fora do jogo? E é capaz que vai sobrar mais para mim. Isso se aplica à lógica da política da educação que está sendo proposta, da política de saúde que está sendo proposta, da política econômica que está sendo proposta. Isso é o mesmo discurso, de cima a baixo. Um discurso para segregar, para governar. E é um discurso que consegue fazer esse truque pelo qual eu comecei a conversa aqui com vocês. Esse truque com o qual eu não me conformo. Tenho amigos que são cristãos, que têm um fundamento da sua vida, que eu conheci desde pequeno, que tiveram um trabalho pastoral, que deu uma profunda e verdadeira empatia com os mais pobres. E eles me dizem, não, eu vou voltar na bala. Eu digo, mas como é possível? Em nome do que você vai voltar na bala? Eu vou voltar na bala porque o mal está lá. E eu estou lutando contra o mal. Você diz, mas como? Como? O mal está no que você está fazendo. É óbvio, você sabe disso. E o mais difícil nesse momento, gente,
mais difícil para a gente, para muitos outros. Primeiro, a gente conseguir levantar alguma dúvida, levantar alguma incerteza. Da gente, o que foi acontecendo? Vou dar um exemplo muito cotidiano de como esse processo de segregação foi acontecendo e foi tomando conta da gente no dia a dia. É aquele seu grupo de WhatsApp, é aquele seu grupo da família, em que de repente 5, 6 começam a falar mais grosso. Dali a pouco, um te ofende. Dali a pouco, o outro te acusa. Daí você diz assim, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui apanhando? Não, eu saio do grupo. É uma atitude psicologicamente muito salubre, recomendo a vocês, faz muito bem para a mente, mas assim, é uma espécie de tratamento paliativo. Por quê? Porque o que acontece quando a gente deixa, e agora eu vou apelar para assim, algumas considerações de psicopatologia, o que acontece com alguém que está sofrendo com assim, uma espécie de perseguição, de cruzada. O que acontece com alguém desse jeito quando a gente deixa essa pessoa sozinha? Deixa ele falar sozinho. Ela vai começando a acreditar mais, ele vai te usando para confirmar a crença dele, ele vai ficando mais e mais imune, porque o tamanho do mundo dele diminuiu muito. E diminuiu por quê? Porque a gente fez isso, a gente saiu da conversa. A gente não aguenta essa conversa. Por que a gente não aguenta essa conversa? Porque ela é muito violenta. Ela é muito violenta. Ela é chata, ela é violenta. É o que está acontecendo hoje. Espanto com o número de pessoas aqui, porque realmente eu esperava, estava vindo, discutir com pessoas, eu acho que não vai ter muita gente, porque as pessoas estão com medo de represália. Elas estão com medo do trabalho, na escola, nas suas redes sociais, de dizer que, de repente, eu não concordo. Ou, pelo menos, de repente, eu estou em dúvida. Ou, de repente, eu preciso pensar um pouco. Essa atitude, esse instante de recuo, voltando ao que o Eduardo colocou, proposições. É o que a gente precisa. É o que a gente precisa e é o que a gente tem como fazer. Meu amigo Pablo Hortelati, da EASH, da USP, que analisa redes sociais, que analisa o papel do mundo digital nas eleições, ele diz, olha, é uma loucura, mas essas eleições não contou tanto assim o valor da boca de urna, do santinho, mas ela foi decidida nesse espaço que não é mais espaço público, é o espaço da família, dos amigos, do seu pequeno clube, espaço do qual a gente saiu, dos melhores motivos, espaço onde vigora a lei da violência, que a gente não deve mais tolerar, a gente não deve mais fazer tácita ou explicitamente a lei do nosso pacto social. Então, isso é para a gente começar a conversa. Eu queria começar com os comentários pela pergunta que me move nesse momento, que não é se a gente vai ganhar ou vai perder. Acredito que a gente pode ganhar, mas essa não é a minha pergunta. Minha pergunta é se daqui a 10 anos eu vou olhar para esse momento, vou lembrar desse momento, e eu vou dizer para mim mesmo, eu fiz a minha parte. Eu fiz o que eu podia fazer naquele momento. Isso passa pela colocação dela, antes de tudo, por como é que nós chegamos até aqui, qual foi a minha parte nesse latifúndio do qual estou me queixando. Eu tenho um diagnóstico que é uma autocrítica e que pode ser posto, vamos dizer assim, a público. Nós nos retiramos dessa conversa. Nós, entenda-se como vocês quiserem, nós vimos a construção de Belo Monte, esse massacre com auspícios do PT e nós não falamos nada. Eu não falei nada. Eu fui lá, levei uma equipe de psicólogos, de psicanalistas, e a gente acompanhou coisas erradas durante todo esse tempo em silêncio. Ou então com críticas assim não tão contundentes. Por quê? Porque a gente olhava para o lado e dizia tem coisa pior. Não, mas a gente olhava em frente e dizia tem coisa melhor. A gente abriu mão do papel público da autocrítica. E isso agora está sendo justamente cobrado. Ou seja, a gente sabe que tem uma maledicência nesse argumento, a gente sabe que isso está sendo usado contra nós,
Mas é verdade. Eu gostaria de, com a licença cômica que eu sei que os simpatizantes vão me conceder nesse momento, eu gostaria de nomear a minha atitude aqui como uma espécie assim de... Tem tantos anti-bolsonaros, né? Tem as mulheres contra Bolsonaro, tem as religiões contra Bolsonaro. E eu entendo que o movimento mais justo seria dizer assim: eu sou um antipetista contra Bolsonaro. Sou um antipetista contra Bolsonaro e retomando aquilo que eu não fiz quando eu fui eleito. Não no sentido de massacrar esse partido que teve coisas boas e coisas ruins, mas o que eu não fiz aí? O que eu não vim a público dizer? Bom, me veio uma pergunta sobre a Venezuela. Tá? A Venezuela é uma coisa indecente. Chávez foi uma experiência imbecil, Maduro pior ainda. Um erro histórico, aquilo é um fascismo. Aquilo é um Estado que não tem condições de ir adiante, mas nem um minuto. Sim, a gente devia ter falado isso antes, a gente devia ter falado isso mais claramente, a gente deixou isso ser usado como uma leniência. Tá? Bom, mas me preparando para hoje, eu li a biografia de Jair Messias Bolsonaro. Creiam nisso. Só foi duro, mas eu li, porque faz parte da minha autocrítica, faz parte da minha penitência. E na página 51, está dito lá: e o que Chaves representa para você, Bolsonaro? Resposta: é uma esperança para a América Latina. Eu gostaria muito de que esta filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele, Chaves, ímpar. Pretendo ir à Venezuela e tentar conhecê-lo. Quero passar uma semana por lá e ver se consigo uma audiência. Gente, a gente não está falando com lógica, a gente não está falando com alguém que joga com fidelidade em relação à sua palavra e suas posições. A gente está falando com alguém que diz o que diz depois disso, na história da pessoa. Então, a nossa escuta, ela tem que vir de um outro lugar. Ela tem que comportar, a gente mudar essa posição, como estava falando aqui agora há pouco, a nossa posição que já está marcada. Tudo que você abre a boca, você é um petista comunista, só podia ser um professor da USP, branco, macho, rico e etc. Cala sua boca, porque eu já sei o que você vai falar. Tudo que você pode falar para mim, eu já sei. Como a gente sai de uma posição como essa? E dá para sair, temos que sair. Eu espero que vocês, da sua maneira, também façam sua autocrítica. E em 10 dias, temos que voltar para a conversa. Nós temos que voltar para a conversa, no espaço público, no WhatsApp, na sua linha, na sua comunidade diária. A gente se demitiu da conversa, porque a gente não quer violência na conversa. A gente quer uma conversa de argumentos, a gente quer uma conversa de cultura, a gente quer uma conversa que realmente transforme as pessoas que fazem parte dessa conversa. Por isso a gente se retirou. E estamos pagando muito caro. Eu estou convidando vocês a reentrar nessa conversa, de um outro lugar. Não é um lugar do, bom, então você está me pondo aqui, você me odeia, eu te odeio também, porque o nosso ódio é diferente. A gente acha que é o mesmo, mas não é o mesmo. Essas pessoas, ou pelo menos o núcleo central, né, de produção desse discurso, não os que estão sendo assim, dominados por isso, eles nutrem o ódio pelo que o outro é, e não pelo que o outro faz. Por isso não adianta o que você fala, porque o que você fala é uma forma de fazer. Adianta o que você é. E você já foi localizado nesse lugar, e o seu próximo passo é sair desse para outro mundo, ou para outro país, ou para outro lugar. Não podemos responder com o mesmo tipo de ódio. Exatamente, exatamente. Esse é um ponto muito importante, né? Depois do que aconteceu na Alemanha, nos fascismos, muitos filósofos e psicólogos se depararam com isso. O que aconteceu com a cabeça das pessoas? Teve um spray venenoso que fez nascer milhões de perversos, psicopatas. Não é verdade. São pessoas comuns, são pessoas que estão com medo, são pessoas que são como pessoas da sua família, e que estão estimulados daquilo que elas têm de pior, que estão assim convocados nesse pequeno Bolsonaro que habita cada um de nós. Eles não são outra raça, eles são nossa raça, são iguaizinhos, só que foram assim chamados para mais disso, enquanto a gente se retirava da conversa, porque para nós a gente tem uma conversa.
E veja que é essa conversa que está sendo agredida impiedosamente. Qual é a nossa conversa? É a conversa da cultura, é a conversa da universidade, é a conversa do professor. Olha o que está acontecendo. A gente vai eleger um capitão de exército em vez de um professor. Isso diz tudo. Nós não vamos votar no professor. Isso depois de décadas ouvindo que para qualquer problema nesse país, qual é a solução? Educação. Educação. Minha esposa é uma educadora e ela se enche a paciência, porque tudo é educação. Na hora, não. Vamos ver, é o exército, é o capitão. Isso está nas pessoas. Essas mesmas pessoas disseram para a gente durante anos: a educação é o caminho. E agora está na hora de implicá-las na sua própria palavra, não na nossa. Não que a gente vai dizer, convencer, tentar levar para um lado, para o outro, na própria palavra dessas pessoas que disseram para nós durante tanto tempo: educação, o professor, ou que disseram para a gente durante tanto tempo: religião. Né? Bom, aqui me parece que há um ponto crucial, de desmontagem desse sistema de comédia que não é comédia, que é cinismo, né? Desse sistema que diz respeito assim: eu falo o que cabe nessa situação. Se eu estou com você, então eu falo isso. Se eu estou com outro, eu falo aquilo. Por quê? Porque há uma lei geral que eu vou propagando com isso, que é a lei geral da irresponsabilidade com a palavra. São esses mesmos que estão dizendo para a gente: vocês só falam. Vocês não fazem nada, vocês só falam. Ficam lá, inclusive no sábado, às 2 da tarde, o quê? Falando. Né? Vocês só fazem isso, vocês só falam. Né? E essa atitude, o que ela está dizendo? A palavra não vale nada. A palavra não é o campo que a gente quer um outro campo. A conversa vai ser num outro campo. Só que aqui tem uma exceção. Né? Faltam 12 dias, tem uma exceção que é o ponto em que se trata da confluência da guerra, né? É da retórica da guerra, da política da guerra, com a política da palavra. E esse ponto chama-se debate. Debate de ideias, debate público, debate na televisão, debate. Ou seja, alguém que se coloca como valentão atrás do revólver, devia poder se colocar como valente atrás das suas palavras. Onde é que está a coragem desse que se diz, né? Porque essa é a enunciação fundamental. Eu sou um valente, eu sou um corajoso, eu sou do exército. Mas na hora H, esse senhor foge. Na hora H, esse senhor, o que ele está fazendo? Ele está se mostrando um covarde. Porque é isso que é o cara que tem poder atrás de uma arma. Um covarde. Né? É alguém que não quer falar com você. Ele quer brincar. Ele confunde autoridade com poder. Ele acha que ele está submetendo o outro, ele ajoelha o outro, porque ele tem uma arma atrás de si. Isso é covardia, isso não é coragem. Onde é que é a coragem? Quero ver esse senhor vir a campo e falar. Isso é medo, gente. Isso é tudo que ele está dizendo que os outros estão fazendo, que os outros estão acossados. É o que ele está praticando nessa atitude. E isso pode ser mostrado. Recentemente, ele veio a público, mandou uma mensagem dizendo assim: eu não falo com laranja. Né? A ideia o Lula é o capitão, né? Você, Haddad, é um laranja. Eu não falo com você. Bolsonaro, espero que essa mensagem chegue a você. Você é um banana. Você não fala com laranja porque você é um banana. Vem aqui para debater com a gente. Você não falou. É um negócio! Beleza! Vem debater na guerra!